bajulando as pessoas por interesse. Bajulando as pessoas por interesse. Bom dia, povo abençoado. Segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Esse texto escriturístico está em Judas capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Para vocês entenderem melhor, esse aqui é o livro de Judas. Ele só tem um capítulo. Ele vai do versículo 1 ao versículo 25. É somente um capítulo do livro de Judas. O livro de Judas, a epístola de Judas, é um texto escrito pelo próprio Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meio irmão do próprio Jesus Cristo. Ou seja, não tem nada a ver com o famoso Judas apóstolo, conhecido por ter traído Jesus, tá bom? Não tem nada a ver com ele. O apóstolo principal dessa epístola é a advertência contra os mestres imorais e as heresias da época, que colocavam em risco a fé dos cristãos. Então Judas foi muito objetivo. Esse livro é de correção aos líderes, religiosos, etc., todos líderes, toda liderança. E eu foquei no versículo 16, que fala exatamente que eles bajulam as pessoas por interesse, não preocupado com a alma de ninguém, mas sim por interesse financeiro, etc. Não estou julgando liderança alguma, simplesmente dando a explicação do texto. E para você entender melhor, eu quero iniciar do começo, tá bom? 25 versículos, eu vou ler bem rápido para não ser extenso no áudio. Inicia assim: Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos de Deus e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos seja multiplicado. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que converte a dissolução a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos bem, Judas falando, quero lembrar-vos bem que já estáis cientes de tudo, uma vez por toda, que o Senhor, tendo salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardou seu principado, mas deixaram suas próprias habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Esses aqui são os anjos caídos, os demônios que desceram, foram lançados, Eles estão em prisões eternas, segundo Judas. Versículo 7. Assim também sobre Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles, e ainda após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam sua carne, rejeitando toda autoridade e blasfemam da dignidade. Aí aqui ele vai citar sobre o arcanjo Miguel, sobre o corpo de Moisés, no Judas 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui quer dizer o seguinte: o anjo não quis usar autoridade, não quis tomar a honra de Deus nunca. E os homens de hoje são arrogantes e pensam que o poder que eles têm são deles, mas não, tudo é dado de Deus. E o anjo aqui, ele não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas diz: o Senhor te repreenda. Então esse nome de Jesus Cristo deve de ser usado por todos nós
todo momento, a todo instante, porque a glória é dele para ele. O versículo 10. Estes, porém, difamam de tudo o que não entende, e naquilo que compreende de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. A Judas está dizendo que os homens entendem tudo de forma natural, sendo que as coisas de Deus, elas devem de ser entendidas de forma espiritual. Versículo 11. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim. Para quem sabe, Caim foi o que assassinou o próprio irmão. Movido pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. O Balaão foi o seguinte: a jumenta teve que falar com ele de tanto que ele temou com Deus, né? Para quem não sabe da história, ele temou tanto com Deus que a jumenta teve que falar com ele, por causa de um prêmio de Balaque, né? E aqui ele está citando esse texto. E o restante do versículo 13: pereceram na revolta de Coré. Coré foi um que a terra abriu e engoliu ele vivo junto com todo o povo dele na época de Moisés. Desobedeceu, né? Foi feito rebelião. Versículo 12. Estes são mancha em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos. Ixi. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em planta estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando suas próprias sujidades. Aquelas espumas sujas que o mar fica chacoalhando pela beira do mar, das praias, né? Aquela água suja. Estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernentemente a esses profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Versículo 16, o qual eu foquei. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivo interesseiros, né? Eles bajulam as pessoas por motivo de interesse financeiro, etc. Mas não tem nada de preocupação com a alma. Mas, o versículo 17: mas vós, amados, olha a exortação de Judas aqui, para nós, tá bom? Ficar atento. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais já vos nos últimos tempos verá escarnecedores, andando segundo suas ímpias consciências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. O 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. 25. A único Deus, nosso Salvador por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que carta linda, né? Até me emociono em ler essa carta, eu choro. Então que Deus abençoe
e foca neste livro de Judas. É apenas um capítulo, vai do versículo 1 ao 25, que dá um ensinamento total para esses últimos dias da igreja na face da terra. Os homens estão pensando em si próprio e esquecendo dos outros, esquecendo dos compromissos com o dono da vida, o dono da alma, né? Preocupando só com os bens financeiros e não preocupa mais com as coisas do eterno. Mas que o grande Deus te ilumina, você e a sua família, que vamos cada dia mais nos preparar para a vinda de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, que há de vir buscar a tua igreja. Tenha um dia de vitória, fica na paz, vai atrás dos seus objetivos, que o Senhor é contigo para te dar vitória.